projeto Matemática e Games, o Matix, ele nasceu de uma necessidade para atender os estudantes que apresentavam dificuldade nas aulas e para incentivar ainda mais aqueles que demonstravam bons rendimentos. Para que os estudantes entendessem toda essa construção de animações por meio de linguagens computacionais gráficas, nós mobilizamos uma série de atividades investigativas ao longo de todo o projeto. Mas para que eles entendessem a ideia de linguagem de programação e matemática, nós começamos a trabalhar com as ideias exploratórias, como a construção de um quadrilátero no chão, entendendo a questão de ângulos, planos cartesianos e afins. A cada novo encontro com ações planejadas, mas sempre flexível à dinamicidade do projeto, começamos a explorar os primeiros jogos digitais, como o ping-pong, que envolveu uma série de conhecimentos matemáticos de forma articulada e cada vez mais avançada. Um dos conteúdos que a gente conseguiu construir alguns significados foi os números positivos e negativos, um intervalo finito dentro de uma estrutura cartesiana, ângulos para direcionar cada posição do personagem. O desenvolvimento dessas diversas habilidades possibilitou que a turma passasse a um nível mais complexo, começando a desenvolver expressões matemáticas simples, a própria estrutura da linguagem algébrica, uma linguagem matemática que desse significado para aquilo que eles estivessem fazendo. Assim que a gente definiu trabalhar com temática, o projeto ele se estrutura. Então, para cada temática, a gente dividia sempre em 3 principais partes. A primeira parte era o momento onde os estudantes podiam dialogar entre si em grupos, discutir ideias e escolher os personagens dos cenários. A segunda parte, basicamente, os estudantes precisavam implementar essas ideias computacionais matemáticas no próprio software, dar vida para os personagens e para os cenários. Um dos games mais avançados que eles criaram foi o jogo Gotas d'Água. Ele foi imaginado, ele foi criado, pensado para o grupo dos alunos. Fizeram pesquisa, desenvolveram ideias e registraram tudo em papel na forma de desenhos e escritas. No final de todo esse processo, os estudantes puderam ir para frente e apresentar essas animações e era nesse momento que a gente formalizava esses conteúdos. Vendo e construindo o seu conhecimento através do jogo, desenvolvendo o seu pensamento lógico e trabalhando de forma coletiva, sem dúvida nenhuma, esse foi uma das maiores recompensas que nós tivemos. Matix, Matix! Matix, Matix! Olha o desenho que eles faziam para mobilizar tanto a parte de álgebra de Turing, de interseção, de união entre conjunto. Por exemplo, se a rotina for menor que 5, ou se for tiver entre 10 e 4, a gente consegue fazer, por exemplo, às vezes os próprios baldinhos. Para cada 5 vai aumentando, então eles vão desenhando toda essa própria estrutura. Então, para cada rotina que era pegado no jogo, muda a fantasia. Então, eles fazem o algoritmo para que isso aconteça. Isso foi mobilizado por eles, pensado por eles. E são ideias, logicamente, que tem toda uma programação, a gente está trabalhando com variáveis, a gente está trabalhando com variáveis dependente e independente, que é uma ideia muito importante dentro da função ensino médio. Trabalhando com conceitos sem deixar propriamente sem reduzir ao próprio conceito. Esse é um jogo mobilizado por eles, por esse grupo específico. E importante é que quando esse jogo ele foi apresentado, muitos pais falaram, a gente faz isso mesmo. Então tem esse problema, mas nunca deu problema. Aí tem uma professora de ciência que trabalha, aí leva toda a contextualização. A gente une também outros professores de diferente área, principalmente quando a gente vai trabalhar com temas. É importante citar o seguinte, no tema especificamente, a gente não tem uma matemática bem estampada, explícita ali. A gente tem por detrás desse movimento dinâmico, essa dinamicidade de mobilização de temas e a construção desses temas junto com os alunos. Não é o professor ditando e o aluno escutando. É o professor e o aluno trabalhando em conjunto como parceiro de um processo maior de aprendizagem. Esse é o movimento Matix que a gente tem hoje. Pode tirar ele aí, rapidinho. O de trânsito é um pouco diferente porque eles não desenharam os personagens. Eles já pegaram alguns personagens já prontos no próprio software, que ele mobiliza um banco de imagens, só que algumas imagens, por exemplo, algumas imagens eles editaram. A grande questão aqui, isso já foi feito por 2 alunos de Olimpíadas, então existe código de programação muito mais extenso, mas existe uma mobilidade de um significado. Nessa região, por exemplo, costumam aparecer macacos. Tem uma pequena floresta e muitos deles morrem ao ser atravessados pela alta velocidade que aqueles carros têm lá. Então eles fizeram coisa, mas não é só isso. Os carros que ele passa, eles jogam sujeira na própria rua. Então muitas vezes o animal vai lá para comer aquele próprio resto de alimento e acaba sendo atropelado, vindo a óbito. Então os alunos quis mostrar essa consideração para mostrar para as pessoas sobre essa reflexão de diminuir a velocidade. Existe animais aqui
do nosso convívio. E são crianças, nós estamos falando de crianças de 9, 10, 11 anos. A gente trabalha com crianças e adolescentes, né? Porque a Sumatic não é por esse motivo, é porque eles também têm muito a ofertar como sistema de exploração, de investigação, de mobilização de significado. Mais uma vez, a gente não parou em nenhum momento para ficar ensinando a estrutura. A gente criar o primeiro significado pela exploração, pela investigação, pela exploração do próprio software e no real também, para depois a construção desse significado e posteriormente a formalização desses conceitos. Pode passar um pouquinho para mim. Mexendo com esse coelho, a gente consegue refletir sobre ele e vamos chamar isso. Não, volta de novo, aperta o vermelho. Volta lá, rapidinho. Valeu, beleza. Esses casos eles estão entrando aleatório, a gente começa a trabalhar com números aleatórios, como a questão inicial de probabilidade dos alunos se explorarem, porque ele entra em tempos diferentes, deslocamento e velocidade também. Beleza. Foi feito, o meu trabalho de mestrado, ele é disponível, a gente mostra como que a construção de conhecimento é efetivo durante essa produção. Porque além do aspecto pedagógico, a gente tem um aspecto científico, de como que essas coisas funcionam, de como que essa discussão entre brainstorms, para a tempestade de ideias, contribui para um processo formativo muito mais amplo e não no sentido da pedagogia do treinamento. É uma coisa que a gente não considera como importante no projeto. A gente não está lá para repetir coisas e coisas para aprender. A gente muda todo esse panorama, investiga, explora, questiona, analisa de novo, erra, valoriza o erro, trabalha em cima dele e vai de novo. E de novo quantas vezes for necessário para que aquele conceito seja mobilizado em grupo e pelo grupo. A partir de 2016 a gente começa a trabalhar com vários temas. Especificamente a gente começa, por exemplo, a escola que queremos, parque de diversão, e é um trabalho que a gente começa a centralizar para outras turmas. Como formação de novos Matikers, que é o projeto Matics, que eles chamam as Matikers, eles têm o maior respeito, para que eles possam ensinar outros alunos da escola. Então a gente começa a migrar, e os alunos começam a ter essa autonomia para migrar dentro da própria escola. A mão na massa mais crítica, mais consolidada, mais reflexiva, mais construtiva, enfim. Quando a gente mobiliza esses temas que foram ali escolhidos, a gente começa a construí-los, analisá-los, a gente volta para os quais a gente não fez essa parte ainda, e é onde a gente vai utilizar esses jogos que foram criados pelas crianças como tratamento de mal de partes. Eu voltei dos Estados Unidos agora, eu estive no MIT, eu venho no projeto do Kinect, juntamente com o pessoal do Lifelong Kindergarten, que é um que faz a leitura de jogos que a gente construiu, alguns que nós estamos construindo, envolve toda a questão de lógica, de raciocínio, além de fazer a leitura óptica do próprio organismo das pessoas. A gente tem 2 médicos na nossa equipe hoje, uma fonoaudióloga que acompanha todo esse processo. E a ideia é o seguinte, além dessa interação, eles vão poder jogar esse jogo e pensar. E tem alguns estudos que já têm demonstrado isso, a gente usa o instrumento de alguns resultados para essas pesquisas que ali são apontadas, algumas eficiências sobre esses estudos, sobre o movimento, sobre a dinamicidade, que faz com que a doença não se avance, claro, dentro da área médica, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Muito gostoso de ouvir, bacana o projeto. Como foi a receptividade dos outros professores? Porque, assim, é fantástico. Agora, se você pensa, de repente você tem professores muito enraizados em práticas instrucionistas, que vai discutir que realmente é importante ele saber o nome do conceito e não, de repente, saber usar o conceito. Como foi um pouco esse desafio? Qual é o seu nome? Cristiane, primeiramente, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante e, de certa forma, aconteceu. Mas o que acontece na sala de aula, não somente no contexto escolar, mas, por exemplo, na pesquisa. Pesquisar isso fora da matemática é um preconceito muito grande. Quem é matemática aqui, por favor? Sabe do que eu falo, né? Não é tão, por exemplo, isso não é tão bem aceito em matemática. Educadores matemáticos, sim. Nesse processo de aprendizagem, reflexão sobre isso. A gente tem uma questão, uma preocupação muito grande em não colocar a culpabilização do professor. A gente sabe que hoje, por exemplo, a gente não conta com o poder do poder público. A gente não teve apoio financeiro, nem de lanches, nós tivemos apoio. Né? Em relação aos
próprios professores da própria escola, a gente tinha uma outra dimensão de complexidade. Entre várias destas, uma das que mais se destacava para nós era que muitos professores precisavam trabalhar manhã e tarde, além de ter uma família, então não conseguiria contribuir de forma mais efetiva para o projeto. Professores também, não, é escola pública, enfim, aquele argumento vazio. Isso acontece, eu acho que sempre vai acontecer. Claro que também a gente teve alguns empecilhos de pessoas, por exemplo, não, é sonhar demais, a gente nem tem uma sala, a gente não tem nem notebook, a gente não tem nem computador. De fato, nós não tínhamos nada disso mesmo, nada disso. Nem internet nós tínhamos, e não temos até hoje. Isso é bom refrescar, porque é um projeto público. Nós fazemos tudo online, tudo em casa, a gente baixava os negócios, levava os aplicativos, que nós não tínhamos. Da educação agora no século XXI, né? Que esse trabalho é o aprendizado formado pelos próprios alunos, em parceria um com o outro, e procurando sempre buscar a solução para uma problemática que faça sentido na vida deles. Só que, como eu te perguntei até antes da palestra, nós somos cobrados de uma outra forma. Então, nós temos que continuar ensinando conteúdos que não vão ser utilizados por ele nunca. Nós temos que continuar ensinando essa matemática formal, porque de um jeito ou de outro, nossa escola vai ser avaliada pela aprovação do aluno em um exame nacional que não serve para nada desse lado aí. Né? Então, justamente a minha pergunta é essa: como é que a gente faz para, principalmente os mais velhos, que já estão no ensino médio, segundo e terceiro ano, para que a gente consiga agregar essa forma de trabalho cooperativa, buscando trabalhar com problemas do dia a dia, com esse conteúdo extremamente profundo e inútil que o Enem cobra da gente? Ótima pergunta. Eu falei, o nosso projeto, é seu nome mesmo, não esqueci. Daniel. Como? Daniel, né? Então, Daniel, nosso projeto, ele nasceu de uma contradição mesmo. Porque a nossa secretária falou assim, a gente consegue o lanche porque tem que ter uma justificativa dentro de uma prova. A gente tinha todos os parâmetros, a gente tinha ensinado muito mais coisa do que aqueles parâmetros que ele era determinado. Então não é possível, não dá para parar a aula de matemática para ficar ensinando programação, para ficar produzindo coisas, para pensar um processo criativo. A aula tem que acontecer e tem que satisfazer esse sistema. Ela tem um propósito, uma finalidade muito clara, específica para aquilo. Então o projeto ele foi justamente nessa contramão. A gente acredita que alguns conteúdos específicos de matemática devem ser imobilizados, devem ser construídos. Mas não é só isso, a gente tem que pensar muito mais dentro desse campo da matemática e não reduzir o próprio ensino dela para treinar pessoas. É uma palavra muito feia, né? A escola não é para treinar ninguém, não é uma academia. A escola é um processo formativo, a gente está formando seres, pessoas, cidadãos. Então a gente questionava muito, qual que é o cidadão que eu quero formar hoje? Eu quero formar um cidadão para fazer provas, saber em prova, eu quero saber, não conseguir debater, por exemplo, criar coisas, pensar sobre coisas, desenvolver habilidade específica para construir, por exemplo, uma cidadania mais plena na sociedade. Então, é uma coisa que a gente questionava bastante. Daniel, para pensar o seguinte, tem muitos alunos hoje que pulam o muro para sair da escola, mas como que vai ser a forma para eu fazer com que esses alunos pulem do lado de dentro? E tem que ser colocar a escola na altura do seu tempo. Não dá mais para pensar, o quadro GIS é uma tecnologia, mas será que é uma tecnologia sempre bem utilizada? Ou está centrado somente no professor e na sua prática pedagógica? A gente, como professor, a gente deve se questionar isso direto. Eu, como professor, eu gostaria de ter essa aula, porque o Projeto Matix nasceu de uma ansiedade muito grande, uma crítica muito grande. Eu fui um aluno que perguntava muito, mas muitos alunos professores, tive péssimos professores, bons professores de matemática. Os dois me ensinaram muito, de como não ser e de como tentar ser. Essas duas coisas me ensinaram bastante. De estudar para fazer prova. Não para desenvolver habilidades, até mesmo que eu possa contribuir para a minha sociedade hoje. Existe um processo específico, porque o vestibular passa pela formação dessa criança, é importante que ela também se desenvolva no curso superior. Isso é importante, gente. Mas a vida não é só isso, né? Então a gente precisa pensar em novas políticas públicas educacionais de modo que valorize esse acesso, sobretudo gratuito de pessoas de classes menos favorecidas, mais marginalizadas, ao ensino superior. Mas não é só isso, é pensar a formação que vai para além desse currículo domesticado, centralizado, excludente e muito dentro da própria caixinha. A gente tem, por exemplo, questões de matemáticas, entre aspas, interdisciplinar. A gente até hoje não sabe nem o que é interdisciplinar, porque a gente não foi formado para isso. Eu formei como matemática. Então, para mim é um desafio também. O professor de português formou para ela. Então, assim, a gente tem ainda hoje um
processo de larga escala de complexidade que vai do nível superior até a base. Mas o que a gente precisa pensar, Márcio, que eu acho que é bem interessante, até que ponto essas avaliações estão excluindo, ou até que ponto ela está formada por uma sociedade mais justa, cada vez mais complexa, cada vez mais dinâmica. Essas coisas a gente precisa pensar. Essas coisas são importantes. Vou pegar 2 exemplos básicos. A gente tem o sistema da Finlândia. A Finlândia, por exemplo, é um sistema educacional de referência mundial. Ela, por exemplo, centra apenas no currículo, nem tem mais paredes. É outro movimento, é uma nova dinamicidade de projeto. Eles também fazem provas, eles fazem prova, mas eles não prendem a prova, eles não param, por exemplo, o que acontece no nosso país, os estudos têm identificado, não vai ter aula de geometria, não vai ter aula de ciências esse mês, nem aula de história, fica só na matemática e português porque vai ter prova da Prova Brasil. Vamos pegar todas as questões, vamos fazer todo dia todas as questões. A gente está treinando pessoas para fazer questões, então essa questão é muito séria. Existe dentro do campo conceitual 3 eixos importantes. O conceitual, o conceito, o saber e o significado. Mas o procedimento é muito para esse lado aí, de saber fazer. E nunca acabar. Para aí. E cadê a atitude? Disso para a sociedade. A gente precisa pensar nessas coisas. E pensar isso não é fazer uma crítica pela crítica no próprio sistema comunitário. Mas é pensar que o currículo é importante, porque ele dá uma possibilidade para a sociedade para a universidade, mas que a universidade e a sociedade não se reduzem a uma prova de Enem. É isso que é importante a gente pensar em conjunto. Gostaria de parabenizar, encantada por sua paixão em ensinar. A gente percebe cada palavra, detalhe e cuidado em enxergar o outro, principalmente os demais profissionais. Eu trabalho numa escola privada e sou aquela que levanta a bandeira para usar tecnologia. Enquanto você teve dificuldade em ter tecnologia, a minha escola tem tudo. Computador, laboratório de informática sofisticado, internet, mas eu não tenho professores apaixonados. Então, a gente fez o quê? A gente procura incentivar o aluno para que o aluno incentive os professores. Imagine, gente, uma pedagoga trabalhar no Scratch. É possível, gente, mas é possível. A gente quebra um pouquinho a cabeça para poder aprender, porque tem toda uma lógica matemática. Então, quando eu trouxe o professor de matemática para o laboratório para trabalhar no Scratch, explicando os conceitos simples para que eles desenvolvessem uns modelinhos que tem, os alunos ficaram todos encantados. Foi aluno do 6º ano ao 9º ano, mas eu fiz o contrário. Eu fiquei até, meu Deus, eu tenho que mudar muito o meu projeto, porque eu não tenho conhecimento matemático, eu tenho pedagógico. Então, eu tenho que incentivar o meu professor, que esse que não está apaixonado em ir, e fazer essa diferença. Mas o aluno faz a diferença, porque quando foi lançado o desafio para ele apresentar um jogo envolvendo matemática, os que menos aparecem em sala de aula foram aqueles que nos encantaram em defender o seu projeto. Deu certo, mas eu vi que eu tenho muita coisa para melhorar. Essa abordagem matemática não foi minha visão pedagógica, minha visão foi a questão do raciocínio lógico em desenvolver um projeto significativo, né? E eu vi que eu preciso de muita ajuda para chegar no nível do projeto apresentado por você. Parabéns. Obrigado. A gente tem 3 pedagogos. Eu peguei só para falar a experiência. Não dá nem para fazer uma pergunta para ele. Parabéns. Obrigado. Alguém tem uma pergunta para fazer? Você falou sobre a com 14 anos eu defini que eu queria ser professor de matemática, mas não vai mudar de ideia. No médio eu só fui confirmando para ser matemática para todos os vestibulares, e depois eu continuei e eu sou muito feliz. Eu acho que a gente tem que escolher uma coisa que a gente ama e que acredita, né? Que a gente possa impactar e transformar muitas realidades, não para mim só, mas para muitas pessoas. A educação é tão fértil para essas coisas, a gente precisa pensar nessas coisas também. Obrigadão pelo comentário. Valeu. Vou falar para os meus alunos do 3º ano que não querem, os nossos alunos não querem ser muitos professores, né? Eles não querem. Aí um dos motivos, né, baixa produtividade, plano de carreira iniciante, política de público
desenvolvi workshops para a imersão das crianças no mundo da tecnologia, procurando explorar as disciplinas do STEAM, das quais obviamente a matemática. A gente está sempre procurando inspiração para conteúdos dos nossos workshops, inclusive para ajudar as escolas que têm esses desafios que ela acabou de dizer que tem que introduzir isso para dentro. Esse material que vocês desenvolvem, de alguma forma, pode ser compartilhado, pode ser usado. Isso é muito claro. Que são voluntários médicos, enfermeiros. A nossa filosofia para a identidade nossa do projeto Matix é muito clara. Todos que entram no projeto é uma doação. Então, tudo que é ali produzido deve ser compartilhado. Todas as atividades devem ser compartilhadas no site gratuitamente. Não é para gerar recursos, muito pelo contrário, para que outros professores possam se inspirar, desenvolver esse projeto nas suas práticas. Tem a dissertação que está disponível no apêndice, tem mais ou menos 70 páginas de vários jogos que foram construídos como objetivo, estratégia, sugestão. A gente quer fazer um site mais interessante para que os professores possam se inspirar e possam fazer. A gente não quer uma Matix na nossa escola só para a gente quer que outros professores possam ter essas ideias e fazer também. A ideia é compartilhar mesmo, que todos possam fazer o uso do bem comum dessas ideias. Bem, mais uma vez, parabéns. Acho assim, tudo maravilhoso. Eu trabalho há 20 anos com tecnologia educacional e hoje realmente me superou, o congresso me superou, assim, vários que eu vi que eu achei assim, perdi meu tempo, mas hoje realmente veio um congresso super produtivo, ainda mais com a escola pública, né? E é linda para as crianças. Você não conhecia, você vê elas falando, algo assim. Imagina. Aí eu estou mais das aulas livres, né? Mas eu queria defender um pouquinho, o professor me falou, o outro falou, a professora falou, e assim, eu há muitos anos atrás me formei em pedagogia, lá de 25 anos atrás, e a gente tinha, não era o homem do futuro, era o ideal de homem que se falava antigamente, e a gente, o modismo, na época era a escola positivista, e a gente se formava, entrava dentro da escola, esse positivista, eu vou trabalhar o raciocínio, eu vou construir o meu aluno. E a gente era massacrada pelo sistema, e não só o sistema governamental, mas o sistema da própria escola, do pai, porque você precisa sobreviver, você precisa também. Então, dentro de tudo dessa proposta, eu acho que o que a gente tem que levantar a bandeira é que o professor ele precisa entender assim, o que me faz feliz. Dizem assim que o homem, o dinheiro chega a um ponto que não faz mais você feliz. O sexo chega a um ponto que já te faz feliz, o casamento te faz feliz. Mas a sua produtividade, o que você ama, sempre vai te fazer feliz. Então, acho que o que tem que acontecer é que nós, professores, temos que entender o que nos faz feliz. O que realmente me deixa feliz é chegar e ver aquele olhinho, é ver aquele menino, e eu já vivi isso. Chegar numa turma, eu quase apanhei para dar uma aula de programação. Professor, isso é horrível. Eu falei, meu Deus. E no final de um ano letivo, a aluna queria me bater, criando em cima do que eu ensinei, eu chorei, eu vi o vídeo. Aí eu falei, eu não completava, mãe, ela tinha, ela foi me vendido. Mas a emoção de ver que eles saíram da caixa, que eles se libertaram, e a emoção que você fez parte daquilo. Então, assim, acima de tudo, que nunca vai ser fácil para o profissional da educação, nunca vai ser fácil, é o fato de que nós temos que descobrir o que nos faz feliz. É o que vai ficar no final.
success.